Igreja, eu quero falar nessa noite do nosso pai Abraão. E todas as vezes que eu falar Egito para você, você vai entender que eu estou falando do mundo lá fora, amém? Amém? Toda vez que eu falar Canaã, você vai entender que é a presença de Deus, é o lugar onde Deus quer que você esteja, amém? Glória a Deus. Nós temos diante de nós essa noite o que é provavelmente o evento mais triste da história de Abraão. Nós vemos esse homem de Deus tomar uma decisão que teve um custo muito alto para ele e para sua descendência. Nós olhamos esse homem de Deus que tomou uma decisão, e essa decisão teve um preço que ele pagou. O Egito, ele é apresentado na Bíblia como um tipo de mundo, como um lugar onde Deus ele não se agradava. É o lugar onde o povo de Israel ficou cativo por 400 anos. O Egito é visto por nós cristãos como um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento, um lugar de prisão, um lugar de escravidão, um lugar de humilhação. E é conhecido por nós, mas a Bíblia diz que Abraão, ele pega a sua família e vai para o Egito. Nós precisamos falar disso. Como vemos, Abraão, ele fez a viagem para o Egito. E algumas verdades que nós precisamos falar. O Egito é sempre um caminho descendente. É sempre um caminho que desce. Olhe bem que quando um crente ele sai de Canaã, todo mundo entendeu o que é Canaã? Amém? Quando o crente ele sai de Canaã, quando o crente ele sai do lugar de vitória, lugar de bênção, lugar onde a presença de Deus está, e ele resolve ir para o Egito, ele sempre está descendo. A Bíblia diz que quando nós saímos da presença de Deus, nós estamos em declínio, nós estamos descendo. Nós podemos olhar o exemplo de Jonas. Deus ele dá uma ordem para Jonas, ele fala: olha, você vai para Nínive. E quando ele resolve ir para outro lugar, quando ele resolve ir para um lugar onde Deus não queria que ele estivesse, a Bíblia diz que ele é jogado no mar. Depois de uma tempestade ele é jogado no mar, e ali ele é engolido por um grande peixe, e ele desce até as profundezas. Entenda bem que quando você está fora da presença de Deus, a única coisa que vai acontecer na tua vida é descer. A única coisa que vai acontecer na tua vida é um declínio. Aleluia. Quando Abraão ele resolve sair de Canaã, ele leva a sua família para longe da terra da promessa. Ele leva a sua família para longe da terra onde Deus prometeu que o abençoaria. Se você pegar esse mesmo texto, por isso que eu falei para você não fechar a tua Bíblia, no versículo 1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E diz que Abraão ele chega em Canaã, o lugar onde era para ele ser uma bênção, o lugar onde Deus ele tinha preparado para Abraão. Mas fala comigo, a fome chegou. Fala mais alto, a fome chegou. Talvez você esteja olhando Abraão com muita distância. Eu quero trazer Abraão bem para perto de você. Eu quero que Abraão sente aí do teu lado, para você entender que a fome está na terra hoje, assim como estava naquele tempo. A fome chegou. Hoje nós temos fome na terra. Hoje nós temos guerras na terra. Hoje nós temos fome e miséria na terra. A fome chegou. E nós olhamos Abraão com uma certa distância, mas hoje nós vamos trazer ele para perto. A fome chegou. Não há lugar mais precioso do que o lugar onde Deus quer que você esteja. Aleluia. A terceira coisa que acontece: quando Abraão ele pega a sua família e vai para o Egito, ele sai da terra da preparação. Sabe o que acontece? Tem um lugar onde Deus está te preparando para uma grande obra. Tem um lugar onde Deus está te preparando para ser uma bênção. Porque Deus falou para Abraão: você vai ser uma bênção. Eu vou te abençoar e vou te engrandecer.
mas nós não aguentamos o teste. Eu não vou falar para você falar para o irmão que está do lado, não, fica tranquilo. Ele sai da terra da provisão. Porque quando ele sai de Canaã, Canaã era o lugar onde Deus falou que ia abençoar e engrandecer Abraão. Ou seja, se você ficar em Canaã, Abraão, ali eu vou ter provisão para a tua vida. E quando ele resolve sair de Canaã, ele sai do lugar da provisão do Senhor. Ele sai do lugar onde ele poderia descansar nos braços do Pai, onde ele poderia colocar a vida dele à disposição do Senhor, onde ele não teria preocupação. Mas como eu pedi para você falar, a fome na terra, a fome na terra, a fome na igreja também. Por vezes nós saímos da presença de Deus. Por vezes nós saímos diante da presença de Deus. Nós fugimos da presença do Senhor, porque nós sentimos fome, porque nós sentimos que há um vazio. Eu quero ler com você em Êxodo. Não precisa você abrir, só acompanhe. Êxodo, no capítulo 16. Êxodo no capítulo 16. Olha o que está escrito aqui no versículo 3. Os filhos de Israel disseram-lhes: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Presta bem atenção, 16, versículo 3. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão? Sabe o que eles estão falando aqui? Quando a gente estava no Egito, a gente estava sentado junto da panela, comendo até não aguentar mais. Eu vou te falar que uma parte de você tem saudade do mundo. Uma parte de você tem saudade das bagunças do mundo. Uma parte de você tem saudade de fazer as coisas do mundo errada. Uma parte de você tem saudade daquelas coisas que você fazia e a tua carne ela quer te enganar falando que aquilo era fartura. Ah, mas quando eu estava no mundo eu viajava, eu vivia, eu ia para a balada. Quando eu estava no mundo eu vivia na roda de samba. Quando eu estava no mundo eu podia ir para o funk. Quando eu estava no mundo, e a gente começa a pensar e a lembrar de quando eu estava no mundo. E quando a gente vê, a gente quando a gente se dá conta, sabe que a gente está de novo no Egito, no mundo. Sabe por quê? Porque a nossa carne só vai lembrar da parte boa. Eles esqueceram que lá no Egito eles apanhavam. Eles esqueceram que lá no Egito eles andavam acorrentados. Eles esqueceram que lá no Egito eles trabalhavam de sol a sol até morrer. Mas sabe o que eles lembravam? Versículo 3. Estávamos sentados junto às panelas de carne. Sabe o que acontece? É quando a tua alma fala para você assim: olha, não é o suficiente o maná que está vindo do céu e alimentando a tua vida. Não é suficiente na igreja ouvir a palavra. Não é suficiente na igreja participar de um culto. A tua carne ela pede mais. Você tem que bagunçar. Você tem que aproveitar a vida. Você tem que fazer, você tem. Porque hoje nós vivemos no egocentrismo. Ou seja, eu sou o centro, o meu ego é o centro, o homem é o centro. Então eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que aproveitar, eu não posso perder tempo. Porque a vida passa rápido. Exatamente o que o povo do Egito estava falando para Moisés. Por que você trouxe a gente até aqui? Para a gente morrer? A gente estava cheio de carne na panela. Agora a gente fica aqui se alimentando de maná. Você entende que o que Abraão fez aqui, gerou uma consequência eterna. Quando você olha hoje para o Oriente Médio, aquilo é consequência de uma atitude de Abraão. Quando ele resolve adiantar o processo de Deus. Ah, pastor, eu queria estar pulando nessa mensagem, eu sei. Mas todas as vezes que você tenta adiantar o processo de Deus na sua vida, tem consequências. Deus ele falou para Abraão: você vai ter um filho. Quem aqui já tentou ajudar Deus? Não levanta a mão não. Lembra aí você? Ai, Deus falou que eu ia ter um carro. Então vou financiar esse carro aqui, vou tirar ele sem entrada. Quanto custa a parcela? Meu salário inteiro.
mas Deus falou que ia me dar um carro. Deus falou que ia me dar uma casa. Você vai ver a mais cara que tem. Vou financiar e vou pagar essa parcela aqui. E o banco fala assim, olha, começa com R$3.000, começa com 1.800. Seu salário é 1.200, mas você quer pagar a parcela de 1.800. Eu vou dar uma mãozinha para Deus. E quando vê, o irmão está passando situação de despejo, busca apreensão, não é? Já trabalhou com isso, né? Busca apreensão, ação de despejo. Sabe por que a gente tenta ajudar Deus? Faz dívida que não pode pagar. Abraão, sabe o que ele fez? Deus falou que ia ter um filho. Já que Sara não dá mais, vamos fazer com quem? Com a escrava, com a serva. Vamos pegar a serva e fazer um filho com ela. E quando você olha para o Oriente Médio, você vê os dois irmãos brigando até hoje. Tem consequência, e a consequência ela dura muito tempo. Ele saiu da terra da provisão e ele foi para um lugar onde ele achou que ia ter coisas melhores. Sair da presença de Deus é sempre um caminho desonesto. Fala comigo, desonesto. A primeira coisa que Abraão faz quando chega no Egito, ele mente. Olha, Sara, ô Sarai, você é muito bonita. Esse povo vai querer me matar. Então você fala que é minha irmã, não fala que é minha esposa, fala que é minha irmã. E ele chega e conta uma mentira. Só que essa mentira toma conta, porque a gente começa com uma mentirinha pequenininha, a gente começa contando pequenas mentiras. E tem um tempo que a gente começa a se convencer dessas mentiras. E aquilo que era mentira passa a ser uma verdade na nossa vida. E a gente começa a viver uma verdade, só que é uma verdade em cima da mentira. E a Bíblia diz que ele prosperou. Sabe o que acontece? Às vezes nós mentimos, nós trapaceamos e a gente fala, Deus está me abençoando, eu estou prosperando, porque a Bíblia fala que Abraão prosperou. Ele saiu de lá mais rico do que chegou. E você fala, pastor, isso não é bênção? Depende do ponto de vista que você está olhando. Essa semana eu estava assistindo um programa, eu não vou falar o nome, o Jadiel está filmando. E esse programa, alguém fez algo errado, ele trapaceou. É um programa lá de negócios. Para quem assistiu, fica a dica. E esse camarada ele trapaceou. E a pessoa que estava lá apresentando o programa, ele falou, você está demitido. O outro que ficou olhou assim e falou, me explica o que ele fez. Aí explicaram para ele. Aí ele falou assim, eu preciso entender o que esse cara fez de errado. Aí a segunda pessoa explicou para ele. Aí ele falou, mas eu não compreendi ainda. Um cara com mais de 30 anos de idade não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita. Você já ouviu falar isso? As pessoas não sabem mais diferenciar o certo do errado. O que ele fez de tão desonesto que eu não estou entendendo? Estava óbvio, estava na cara de todo mundo que o outro tinha trapaceado. Mas para quem ficou, ele não estava entendendo o que era trapaça e o que era ser esperto. Você viu que isso começou lá com Abraão? O que é trapaça, o que é ser esperto? Fala para o rei aí que ela é minha irmã. A maldição veio sobre a casa do rei. Entenda uma coisa, a mentira ela começa pequena. Ela começa pequena e de forma insignificante, mas entenda, pessoas além de você vão sofrer. Ah, pastor, é mentira. Não está acreditando? Davi, quando ele resolveu adulterar, Urias tinha o quê? Tinha o que com isso? Estava servindo ao rei, estava na frente de batalha, era leal ao rei, era fiel aos irmãos que estavam na guerra. Mas por causa do pecado de um homem, o outro perdeu a vida. Por causa do pecado de um homem, uma criança nasceu e morreu. Será que você está entendendo? Tudo começa muito pequeno e insignificante. Abraão, ele concebeu uma mentira. É um dia triste quando um crente se afasta da verdade. Quando um crente ele começa com pequenas mentiras. Esse pode ser o episódio mais triste da vida de Abraão. Foi uma pequena mentira. Nós todos, igreja, temos esses momentos em que nós concebemos de alguma forma mentiras em nossos corações, onde nós contamos pequenas coisas que não vai fazer mal a ninguém aos nossos olhos, onde nós fazemos algumas coisas em que os nossos olhos dizem para nós, olha, isso não vai fazer mal a ninguém, não vai afetar ninguém. É um dia triste quando isso acontece na minha e na tua vida.
Abraão, a Bíblia diz que ele se tornou a própria mentira, porque ele passou a conviver com essa situação. A sua mulher já não estava mais no seu convívio, a sua mulher ela foi retirada e ela morava no palácio do rei, e ele estava sozinho, então ele passa a viver aquela mentira. Uma mentira, igreja, ela sempre vai levar uma a outra. A Bíblia diz que um abismo ele leva a outro abismo. E aí você começa com algo que parece simples, insignificante. Isso vai crescendo de tal forma que vai atingindo outras pessoas. O que aquele homem tinha a ver com a mentira de Abraão? Aí você fala, pastor, mas eu não minto. Mas todas as vezes que você recebe um mentiroso na tua vida e você abriga esse mentiroso, as consequências ela vem na tua casa. Aquele homem não tinha nada a ver com Abraão, aquele homem estava lá no Egito, vivendo a vida dele. Mas a Bíblia diz que pragas foram até a casa dele, e ele falando, preocupado, o que está acontecendo na minha casa? E ele descobre que a irmã não era irmã, era mulher. Às vezes a gente fala assim, não vai afetar ninguém, isso aqui não vai chegar para ninguém, e afeta várias pessoas, afeta muitas vezes uma nação inteira, a nossa mentira. Todas as vezes que você fala assim, eu sou um crente de oração, e quando nós olhamos a situação do Brasil, a gente sabe que, infelizmente, os crentes não são mais de oração. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus fosse o Deus Senhor de todos que falam que são cristãos, imagina como essa nação seria. Você viu quantas mentiras que começaram pequenas? Quantas pessoas que professavam a fé em Jesus, quantos homens que estão presos, que eu estava com eles sentado do lado de um púlpito, e hoje eles estão num presídio, porque falavam que eram crentes, falavam que eram cristãos, falavam que era da igreja, que acreditavam no Senhor. E o diabo ele ajuda você a bagunçar, mas ele não ajuda você a esconder. E quando a verdade veio à tona, você vê que de crente não tinha nada, porque começou com uma mentira insignificante. E com o tempo isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E chegou ao ponto dessa pessoa estar preso numa cadeia. Aleluia. Diz a Bíblia que Abraão acreditou na mentira. Ele estava mais preocupado com o que podia acontecer com ele do que em falar a verdade. Quem crê aqui que tem promessa do Senhor para a sua vida? Levanta a mão. Você crê que tem promessa? É sério? Então levanta a mão aí. Você crê que tem promessa? Não troque a sua promessa por nenhuma mentira. Não troque a sua promessa por nenhuma tentação do mundo. Não troque a sua promessa pelo medo do que o mundo pode fazer na tua vida. Aleluia. Se Deus falou para Abraão que ele seria uma bênção, se Deus falou para Abraão que ia engrandecer ele, qual era o rei que podia tirar a vida de Abraão? Qual era a pessoa que podia tocar em Abraão? Mas ele acreditou mais no medo dele, ele acreditou mais no temor pela vida dele, do que na promessa do Senhor. Ele estava mais preocupado com a reação daquele homem, do que com o que Deus tinha falado com ele. Eu não estou querendo de forma alguma desconstruir o pai da fé, mas nesse momento foi um momento triste na vida de Abraão. Aleluia. Este é sempre o caminho do pecado. Eva pecou porque acreditou mais no diabo do que no que Deus falou. Aleluia. Entenda isso. Se você a partir de hoje sair dessa igreja confiando no que Deus falou para você, se você sair daqui hoje acreditando naquilo que Deus prometeu na sua vida, não vai ter diabo que te engane, não vai ter um mundo aí fora, Egito, que você vai temer a ele, não vai ter nada que pare a tua vida com Deus, porque Deus quer você no centro da vontade dele. Fala comigo, Canaã é o meu lugar. Se você entender que Canaã é o centro da vontade de Deus, aí é o seu lugar. Aleluia. Entenda que ir para o Egito é sempre um caminho de desastre, é sempre um caminho desastroso. O pecado de Abraão tinha o potencial de fazer os outros caírem. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando um crente vai para o Egito, é a pior coisa que tem, sabia? Você fala assim, a pessoa fala, não vou mais para a igreja não, vou desviar, não estou nem aí. Vou sair desse negócio de igreja, não acredito mais não, é tudo mentira, tudo conversa. Quando você vai para o mundo,
Você dá um baque na meia dúzia de pessoas. Você leva junto. Quem conheceu já ouviu falar de Gandhi? Alguém já ouviu falar de Gandhi? Já? Sabe o que Gandhi falou? Ele falou assim: sabe por que eu nunca me tornei um cristão? Por causa dos outros cristãos que eu conheci. Você entendeu? Ele falou: eu nunca me tornei um cristão por causa dos cristãos. Isso é muito sério. Tem gente que está olhando para a tua vida, está olhando quando você entra, quando você sai, está olhando o teu grau de honestidade. Ah, pastor, mas só devo satisfação a Deus. Não. A Bíblia diz que você tem que ser sal. Da onde? Da tua casa? Da tua igreja? Da terra. Você tem que ser luz da onde? Do seu quarto? Tem que ser luz da onde? Da onde? Você deve satisfação. Tem gente que está olhando a tua entrada e a tua saída. Quando o crente vai para o Egito espiritual, outros vão caindo junto com ele. Outros que estavam pensando em ir na igreja falam: se esse daí não aguentou, eu nem vou lá. Se esse daí fala que é de Deus, se essa daí fala que é de Deus e faz isso que está fazendo, eu não quero ter essa mesma fé que ele, que ela. O pecado de Abraão trouxe a mão do julgamento de Deus sobre a situação. Deus olhou para aquela situação, não se agradou. Deus, ele não se agrada com a mentira. Deus não se agrada com o erro. Deus não se agrada em situações que o nome dele vai ser envergonhado, vai trazer vergonha para o nome dele, vai trazer vergonha para aquilo que Deus representa. Deus, ele não se agradou e ele começou a tomar a frente daquela situação. Fala a verdade, igreja, não seria um motivo de vergonha saber que os nossos pecados fizeram alguém tropeçar? Não seria motivo de vergonha alguém olhar e falar para você: olha, eu estava até querendo ir para a igreja, mas quando eu vi você fazer essa coisa ou aquela coisa, eu decidi que é melhor continuar fora. Isso é a pior coisa que existe. Entenda uma coisa: Abraão, não deu o tempo dele, ele foi embora. Abraão foi expulso do Egito. Eu não sei se foi você que contou o testemunho. Não sei se foi você, tá? Que disse que quando estava lá na situação da biqueira, os caras falavam: aqui não é teu lugar. Foi você? Os caras olhavam para você e falavam: você não tinha que estar aqui? Estava sendo expulso do Egito. Está entendendo? Quando você tem a marca de Cristo, o mundo olha e fala para você: você está até aqui, mas seu lugar não é aqui. Não é a sua cara, cara. Mina, não é a sua cara. Você não é bagunçado assim não. Meu, você não é bagunçado assim não. Você está até tentando. Mas lá no final, Pedro, você fala como ele, você anda como ele, o seu jeito ainda é o dele. Está entendendo, Pedro? Eu até quero negar a minha fé, até quero ficar longe dele, mas no final alguém vai olhar e fala: você ainda fala como ele, viu? Você ainda anda como ele, viu? Está vendo essa palavra que você falou? Só ele que fala assim. Você está entendendo? Aleluia. Aleluia. Abraão estava interessado nos lucros. Tem muita gente que está preocupado com lucro. A Bíblia diz que Abraão saiu do Egito com mais do que ele entrou. Ele saiu rico e envergonhado. Tem gente que está saindo do mundo rico e envergonhado. Tem tudo, mas já perdeu toda a vergonha, todo o pudor. Já perdeu todo o senso de moral. Não adianta estar próspero. Nem todos saem do Egito próspero, não. O filho pródigo foi para lá também, segundo Jesus falou, e voltou sem nada, porque só faltava comer a mesma comida do porco, não é? E ele falou: é melhor voltar para a casa do meu pai e comer a mesma alimentação dos funcionários, do que comer essa comida aqui. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas eu sei que se você estiver namorando com o Egito, esse namoro tem que terminar hoje. Se você estiver flertando com as coisas do mundo, isso tem que terminar hoje, porque Deus não se agrada. Deus, ele tem ciúmes de você, sim. Ele quer você exclusivamente para Ele. Eu não sei para quem eu estou falando aqui, porque eu não conheço a intimidade de todos, mas essa palavra é para você e você sabe que é para você. Deus, ele não quer você misturado. Deus não quer você misturada com o Egito. Você é a exclusividade do Senhor.
Não vá lá para agradar ninguém, A ou B, agradar amigo, agradar parente, agradar amor da sua vida. Não vá para o Egito por nada, porque Deus, Ele quer você exclusivamente para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Entenda que você é povo eleito, povo escolhido do Senhor. Você é separado, separada. Você não pode ficar flertando com o Egito. Aleluia. O que nós achamos que são as melhores bênçãos do mundo, muitas vezes tornam-se os maiores problemas da nossa vida. A Bíblia diz que Abraão, quando ele volta do Egito, quando ele sai dali, ele traz consigo uma empregada, ele traz consigo uma funcionária, e que futuramente essa mesma moça vai ser mãe de um filho que não estava nos planos de Deus para a vida de Abraão. Entenda que todas as vezes que nós trazemos as coisas do Egito e nós queremos conviver com ela, isso não vai ser bom para a nossa vida. Aleluia. É sempre um caminho de desilusão. O Egito é sempre um caminho de desilusão. O mundo e tudo que ele traz para nós, todas as suas seduções, pode se satisfazer no momento, mas isso é perdição para mim e para a tua vida. Aleluia. Vou te falar uma coisa, para quem já provou do Senhor, para quem já provou em estar na presença do Senhor, não tem riqueza no mundo que pode te seduzir, não tem riqueza do mundo que possa te satisfazer. Todas as vezes que nós vamos para a rua entregar alimento, nós conversamos com algumas pessoas e perguntamos, eu era da igreja, eu cantava no grupo, eu era líder disso, eu era líder daquilo, e agora meu filho, e agora minha filha? Está usando droga para tentar preencher um vazio. Entenda uma coisa, o vazio que é deixado pelo Senhor, quando você tira ele da sua vida, nós cantamos hoje aqui que a casa é sua, mas quando você expulsa o Senhor dessa casa, o vazio que fica lá é preenchido por demônios, é preenchido por maligno, e esse vazio, ele parece que não é mais um vazio, uma cratera, onde droga nenhuma vai encher, onde bebida nenhuma vai encher, onde prostituição nenhuma vai encher esse vazio, vai preencher esse vazio. Se a casa é do Senhor, deixa Ele habitar nela. Se a casa é do Senhor, deixa Ele cuidar dessa casa. É sempre um caminho de desilusão. Entenda uma coisa, a pior coisa é quando a gente perde o testemunho. Abraão, ele perdeu seu testemunho no Egito. Olha o que o faraó disse para Abraão: leva e vai daqui. Você não tem mais testemunho. Te recebi aqui como homem de Deus, te recebi aqui como alguém que tinha uma promessa. Agora sai da minha frente, some daqui. Leva ela, sai daqui. Ele é expulso, ele é escorraçado do Egito. E a Bíblia diz lá no versículo 20: Faraó deu ordem aos seus homens a seu respeito, e o acompanharam. Sabe o que acontece? Vamos fazer uma peça de teatro rápida aqui. Jadiel, corre aqui. Eu fico imaginando Abraão. Imagina você sendo Abraão agora. É melhor, né? Sobe aqui. Vem aqui. Aqui é Abraão. Na ficção, tá, irmãos? Amém, Rinaldinho? Só na ficção. Preciso de mais um homem aqui, bravo. Fábio, está mais perto, corre aqui. Esse aqui é Abraão. Fica ali do outro lado, por favor. Vou andar com o Fábio, gente. Olha o tamanho disso aí. Intimida meia dúzia de gente, né, Fábio? Pega no braço de Abraão aí. O rei mandou ele embora. Bora. Ah, vai. Vai embora. Some daqui. Obrigado. Era para ir embora. Não, você entendeu? Some daqui. Leva essa mulher também. Você trouxe só desgraça para minha casa. Toda vez que o crente, ele começa a namorar o Egito fala: lá vem esse cara trazer desgraça. Ele recebe o camarada. Chega Abraão, homem de Deus, próspero, bênção pura. Mentiroso. Some daqui, mentiroso. Pega os soldados. Vai lá. Segue ele, tem certeza que ele vai sumir daqui. Sou eu que estou falando, não. O faraó deu ordem aos seus homens a seu respeito, e o acompanharam, bem como sua mulher. E olha, leva essa mulher junto. Não quer ela, não é bonita, mas leva junto.
e tudo que ele tem. Eu não quero ficar com eu não quero uma agulha desse homem, que é maldição a agulha dele. Mas leva tudo, rapa a casa aí. Leva a cobertura, leva as madeiras, leva tudo. Não fica nada desse camarada aqui. Não, vergonha? Caminho de desilusão, caminho de humilhação. Aí eu começo a lembrar. Você lembra mais de Pedro na pregação dele no dia de Pentecostes, ou você lembra quando ele negou Jesus 3 vezes? Você lembra Davi quando ele entra com a arca cantando? Ou você lembra de Davi com Betseba? Entenda uma coisa: ninguém vai lembrar dos momentos bons da sua vida. Ninguém vai lembrar daquela palavra. Ninguém vai lembrar daquele louvor que você fez, que foi uma bênção. Ninguém vai lembrar quando você estava na porta, abraçando as pessoas, atendendo. Mas no primeiro deslize, isso vai ficar para o resto da vida. A pessoa vai falar assim: mas você é Abraão, tá? Eu lembro que você é Abraão. Você chegou aqui falando uma coisa, mas era outra. Você chegou aqui de um jeito, mas era outro. Porque as pessoas sempre vão lembrar dos deslizes. Ninguém vai lembrar que Pedro ganhou 3.000 almas numa palavra. Eu estou aqui pregando há meia hora. Pedro deve ter pregado uns 15 minutos, ganhou 3.000 pessoas. Mas quando você fala Pedro, o cara fala: negou Jesus. Quando você fala Davi, é aquele que estava olhando a mulher tomar um banho, é ele mesmo. Eu lembro de Davi. Não, mas Davi derrotou Golias. Não, eu só lembro dessa parte. Você está entendendo? Por causa do testemunho que se perde, Abraão perdeu o seu testemunho no Egito. As pessoas perdidas nunca esquecem um testemunho em ruínas. Eles nunca se lembram de suas boas obras, mas eles nunca vão esquecer seus fracassos. Só tem um que pode lembrar das suas boas obras. Fala comigo: meu Pai. Mas você precisa estar onde? Em Canaã, na presença do Pai. Por causa das coisas que são esquecidas. No Egito, Abraão não tinha altar. A Bíblia fala que Abraão foi para o Egito. Quando ele chegou em Canaã, ele coloca ali, ele edifica um altar ao Senhor. Mas no Egito ele não tinha altar. Abraão no Egito, ele não ofereceu sacrifícios ao Senhor. Abraão no Egito, ele não fez nenhuma oração. Ele deixou totalmente Deus de fora. Entenda que todas as vezes que você vai para o Egito, todas as vezes que você vai para o mundo, todas as vezes que você começa a flertar com o mundo, você deixa Deus de fora. Porque quando nós estamos com o mundo, nós não temos oração. Quando nós estamos no mundo, nós não temos jejum. Quando nós estamos no mundo, nós não fazemos mais sacrifício de louvor ao Senhor. Quando nós estamos no mundo, nós deixamos totalmente Deus de fora. Aleluia. Entenda uma coisa: o teste é para ver se você passa no teste. Você entendeu? O teste é para ver se você passa no teste. Deus, ele permite que a fome chegue na terra, para ver se o filho dele vai suportar e vai esperar a provisão que vem do céu. A Bíblia diz que Elias, ele era alimentado pelo Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel era alimentado pelo Senhor. Será que você está querendo fazer o trabalho de Deus? Será que você está querendo passar as coisas na frente do Senhor? Em vez de trazer a luz de Deus, o único e verdadeiro, para a escuridão do Egito, Abraão apenas levou a escuridão. Abraão, ele tinha que levar a luz, ele tinha que ser o sal daquele lugar, mas ele foi uma decepção naquele lugar. Quando nós saímos de Canaã para o Egito, nós não podemos ser aquilo que Deus chamou para que nós fôssemos. Quando você sai da presença do Senhor, você deixa de ser aquilo que Deus ele fez com um propósito na sua vida. Para todos nós Deus tem um propósito, mas quando nós deixamos a presença do Senhor, nós deixamos esse propósito de lado, nós deixamos a presença do Senhor de lado e ficamos sem a presença do Senhor, ficamos abandonados no Egito. Onde está a sua tenda acampada essa noite? Onde está seu coração nessa noite? Se coloque de pé um minuto. A pergunta é: você está em Canaã? Você está firme em Canaã? Você está firme na terra da bênção, da vitória, na terra da provisão, na terra do testemunho? Você tem descido de vez em quando para o Egito?